Hello everyone, how are you? How are you doing? We are here for another live. So I'm just finishing up putting my microphones here so the sound is pretty good. Just one more second. Okay. Hello Renata, can you hear us? We are just waiting here to be. How are you? Hola, good evening. How are you this evening? Nice to see you again. Oh, good. Nice to see you too. Let's go ahead and put us live on YouTube as well. Just one sec. And finishing. We have a meeting, not a meeting, a date, right? Friday night date. Yes, today we are almost Friday. But first, Então, muito. let's have a live. Yeah, a happy hour, Friday happy hour, to talk about something very interesting. Então, hoje a gente vai ter, né? E gratidão outra vez, Renata, por estarmos aqui, né? Numa noite aqui de sexta-feira, com tudo que a gente está passando, né? Enfim, gratidão a Grazi, que está aí, que entrou. Good evening, Grazi. Grazi, how are you? Então, and how are you, Renata? How are you doing? I'm fine. Thank you for your to ask me. I'm fine. So happy because today it's Friday and all my planning is over almost because we need to talk a little today. And then I can say, oh, that's funny. My planner is over. It's almost. Wow, you're all organized. It's a very good secretary. With some remarks, points. But everything that's okay. Mas vamos falar em português, senão a maioria do pessoal, o que as pessoas estão falando só em inglês aí, né, gente? Verdade. Então, vamos começar, né, em português agora. Mas se o pessoal quiser, a gente fala um pouquinho também, não tem problema. Então, boa noite, pessoal, aí outra vez. Renata, obrigada por ter eu que agradeço. secretariar de novo contigo. É sempre um prazer. Como eu disse, é uma profissional nota 1000, então essa live vai ser maravilhosa. Mas me conta um pouquinho, antes da gente começar realmente, né, a falar do inglês, do Business and Corporate English, fala para nós um pouquinho como é que surgiu o Ressecretariar, como é que surgiu essa ideia sabe? Ah, claro, com certeza. É sempre muito bom falar sobre o Ressecretariar. O Ressecretariar surgiu durante a pandemia. Eu participava de muitos projetos, né, enquanto nós tínhamos uma vida antes, né, da pandemia. E eu falei, bom, e agora, né? O que a gente pode fazer de diferente, já que estamos nesse novo normal, né? O que nós podemos fazer para ressignificar o nosso trabalho, a nossa rotina, o nosso dia a dia? Então, o que eu percebi durante todo esse movimento que aconteceu na pandemia? Eu já sabia que o secretariado, ele fazia parte da minha vida, mas durante a pandemia eu tive certeza. Porque, além de administrar a minha rotina, a minha demanda, né, o meu trabalho em si, eu tinha que administrar a minha casa também, porque eu estava em home office. Então, foi um grande desafio, por isso que eu digo que é ressignificar o secretariado, porque muitas vezes nós olhamos para o secretariado somente
para os outros, né? Para o servir. E às vezes nós esquecemos de começar por nós, pela nossa vida organizada, como que nós vamos servir, né? Fazer um bom atendimento se a nossa vida não está organizada. Se nossas contas não estão pagas em dia, se nós não temos um planejamento, não é? O planejamento ele é extremamente importante. Então, de pensar assim, poxa, eu não posso atender alguém pensando que eu tenho que estar preocupada com o que eu vou fazer do meu almoço. Já tudo está muito interligado. Ainda mais nesse momento, né? Que agora eu digo que é o blend work-life, né? O que seria o blend? É um mix, é uma junção. Então, não existe mais aquela pesquisa que foi feita alguns anos atrás. Nós falávamos da qualidade de vida no trabalho. Hoje já é um olhar um pouquinho diferente, porque está tudo interligado, virou uma coisa só. Então, nós temos que ter um bom planejamento para conseguir separar e, ao mesmo tempo, juntar, mas de uma forma organizada, que traga um bom resultado, que nós possamos entregar o nosso trabalho, mas também tendo a nossa vida organizada. Então, o conceito primordial do ressecretariar é que a nossa vida como profissional de secretariado seja organizada, que nós possamos fazer testes e hipóteses na nossa vida e com esses resultados positivos nós possamos estender esses resultados para o ambiente corporativo. Né? Porque quando nós estamos com a vida organizada, dando os nossos resultados, tem uma preocupação, você sabe que vai ter um momento que você vai ter para resolver as suas pendências também. Quais são essas pendências? Que você possa ter clareza, né, dessas suas pendências. Com certeza. Isso. Então ele surgiu nesse intuito de ajudar os profissionais que eventualmente até estivessem em dúvida de, por exemplo, o que eu vou fazer se eu estou desempregada ou eu não tenho estágio, por exemplo? Por que não começar por você, fazendo algumas hipóteses, alguns testes? E quando alguém te perguntar, você tem alguma experiência com secretariado? Sim, eu tenho. Eu secretario a minha vida, a vida da minha família. Ali você tem várias possibilidades, né? Você pode marcar check-ups médicos, fazer, sim, a agenda da sua família, trabalhar com planners, né? Seja ele semanal, mensal, diário, ou mesmo anual, né? Tendo o seu plano de metas anuais. Então, essa é a ideia primordial. Colocar o secretariado em prática na nossa vida. E nós podemos perceber, né? Eu digo que de uma maneira muito forte, para mim, hoje, o secretariado é uma profissão 24 horas. Não tem como a gente desconectar e falar, agora eu não sou mais secretária. É uma coisa que está dentro da gente. Né? De repente, não é verdade? A gente vivencia isso, nós mulheres, agora que a gente está chegando no Dia Internacional da Mulher, segunda-feira, né? Nós já fazíamos isso antes, né? Nós equilibrávamos a família, esposa, a mãe, né? Trabalho, enfim, equilibrávamos tudo isso. E agora, como tu disse, virou tudo num só, porque não tem mais aquele ambiente de trabalho, ambiente home, né? Tudo junto, porque muitas de nós estamos trabalhando de home office. Então, tem os filhos, tem a casa, tem tudo, e tu tem que realmente saber planejar. E nada melhor do que tu ter isso, né? E é um grande projeto, de verdade, maravilhoso, como a Grazi está falando aqui, e já é um sucesso tremendo. Sim, e nós somos, realmente, nós secretariamos a nossa vida, né? 24 horas por dia. Em primeiro lugar, secretaria a nós, né? E aí, com a nossa vida organizada, nós conseguimos expandir isso, né? Até encontrar uma solução, sugerir uma solução. Muitas vezes pode surgir um caso, né, que você pode propor até uma experiência que você fez com vocês, foi super positiva, colocar, olha, que tal você tentar essa opção? Acho que seria válido. Eu lembro que no começo da pandemia, muitas pessoas não utilizavam a consulta online por aplicativos, né, a telemedicina. E eu tinha utilizado, né, algumas vezes, e nós somos, de certa forma, um canal de comunicação e as pessoas vão criando uma certa afinidade e confiança naquilo que nós falamos.
Então era muito gostoso quando às vezes alguém falava, ai, você acha que funciona? Eu falava, claro, funciona, eu já utilizei, pode ir lá, que depois você me conta se deu certo. E a pessoa vinha toda feliz, nossa, é verdade, eu nem precisei, imaginava que eu teria que ir para o hospital, enfim, foi super positivo. Então você vai até criando elos de confiança, né, com essas sugestões, que não necessariamente vai ser só ali voltada para o corporativo, né? A nossa vida está toda interligada. Então, acho que Com esse é o grande certeza. olhar, de chegar e falar, não, não é só, né, a questão do trabalho, né? Ou mesmo alguém, de repente, falar assim, nossa, você tem uma certa facilidade com o inglês, quem te ajuda, né? Então, aí a gente também pode sugerir, de falar, eu tenho uma... Às vezes tem pessoas que acham que, por exemplo, eu tenho que pagar para fazer um curso, enfim. E às vezes não tem o conhecimento de falar, nossa, poxa, né? Mas tem esse curso gratuito também. Fala, poxa, ó, eu faço aulas, né? Gratuitas. Você não gostaria de fazer também, né? Até de ir sugerindo algumas coisas. Sim, é bem, bem Então, interessante. É algo, né, que a gente teve que se reinventar de certa forma, né? A gente, todo mundo, estamos nesse mesmo barco, né? Não tem a nível mundial. Então, eu acho que daqui para frente as coisas vão ser realmente transformadas no mundo profissional. O Alexandre está aqui dando oi. Oi, Alexandre, legal te ter aqui. Então, vai ser, e mesmo assim, sabe, Renata, as pessoas, e eu estou vendo mais e mais vagas, inclusive profissionais, remotas, sabe? E eu acho, eu estava lendo uma reportagem que, ai, de onde é que surgiu? Eu estava lendo outro dia, que comentando, né, os pontos, como vai ser, né, os escritórios daqui para frente. E uma das coisas que eles falaram, que provavelmente muitos escritórios, inclusive, né, podem diminuir, porque as pessoas vão estar contratando mais remotamente. Então, isso é uma oportunidade para nós podermos nos reorganizar, que é o que, sabe, esse teu projeto, porque tu vai poder trabalhar com pessoas e com empresas, não somente brasileiras, mas com empresas fora do país, da tua própria casa. com Olha que maravilha! certeza. É verdade. Sabe? E a nossa Esse empregabilidade vai ficar melhor. E até acho que eu cheguei a ver essa matéria que você está comentando, que falava assim que agora as fronteiras foram derrubadas, porque já para não tínhamos conseguir um muitas emprego, antes, né? Agora, verdade, os empregos eles têm muito mais oportunidade, não só nacional, mas você pode buscar vagas internacionais e continuar trabalhando da sua casa, né? E isso vai trazer uma exigência maior, né, em termos de com skills, de certeza. habilidades, conhecimento. Então, agora, mais do que nunca, não só, claro, a gente tem enfatizado com os profissionais de secretariado, mas todas as profissões é muito importante que tenha essa organização da sua vida pessoal, né? Tem gente que agora a gente está entrando na fase do imposto de renda, tem algumas pessoas que ficam meio preocupadas, ai, mas eu não tenho, né, os meus documentos, como que eu faço agora, né, para me organizar? Então, passo a passo, né? Nós temos um ano inteiro para ir nos organizando. Se você já começar ali com o seu ano bem estruturado e guardando, eu vou criar uma pasta aqui, todos os comprovantes que eu tiver, eu vou incluir aqui nessa pasta, uma vez por mês, enfim, eu vou arquivar os meus documentos. Olha a leveza que você ganha quando você tem o seu imposto de renda para fazer, por exemplo, né? Então, são várias Hum, situações que a gente pode ir dando dicas, que é claro, é da área secretarial, mas se a pessoa desejar aplicar na vida dela, ela também pode fazer, né? Então, é aquilo que a gente fala, é o blend work-life, a vida, ela vai estar com um mix ali de que o que você traz para sua vida pessoal, você pode levar para o trabalho também. Tem e geralmente, uma... não pode falar, Rê. Não, Pode tá. sim. Tem um caso que aconteceu no ano passado, foi muito interessante. Nós participamos de um projeto sobre organização de documentos eletrônicos. E foi muito legal, porque trouxe uma reflexão para nós de como nós nos organizávamos também. Né? De falar assim, poxa, como que eu faço a minha gestão dos meus documentos eletrônicos?
E aí, nesse momento que nós paramos para pensar e falar, poxa, né, às vezes o que tem no corporativo está super organizado e os nossos não estão tão É bem organizados. isso. E aí A foi que a gente gente deixa o começou, né? escritório, a gente deixa o escritório totalmente organizado, uma beleza, tu não te perde, chega em casa muitas vezes, né? Não é assim? Não. E aí foi que a gente falou, não, vamos aproveitar que tá chegando o final do ano. Aí eu lembro que a maioria das meninas voltaram falando, nossa, gente, foi super legal, fiz um 5S. E aí a gente começou a compartilhar como que nós guardávamos, né, os nossos arquivos, como que nós fazíamos, e foi uma atividade muito gostosa. Uma porque nós identificamos, né, que podia estender para a nossa vida, uma coisa que a gente fazia de uma maneira corporativa, e outro pelo engajamento mesmo, de falar, ai, que legal, eu vou fazer também, né? E a gente foi trocando experiências. Então, no Ressecretariar é justamente isso, e buscando o que nós já fazemos muito bem, às vezes pensando nos outros ou no todo, o que está faltando às vezes na nossa vida? Essa gestão, essa organização, esse planejamento, né? Quantas pessoas não anotam lá na sua meta do primeiro dia do ano, eu quero falar inglês, eu quero ser fluente no inglês, por exemplo. E isso a gente sabe que agora nós já estamos em março, né? Dia 5 de março, e muitas pessoas Uau! não conseguiram fechar, né? E não evoluíram. O quanto desses sonhos vão se perdendo ao longo dos meses? E é Até. incrível. E é Pode incrível, falar. assim, o tempo passa muito rápido, né? E, daqui a pouco eu organizo, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu tenho Sim, tempo, eu vou botando aqui, seja com papel, seja com uma pasta, como tu disse, do imposto de renda, né? Ou seja com aprender um novo idioma, ou seja com emagrecer. Eu vou deixando para amanhã, para depois, para semana que vem. Não é assim, a gente tem o costume, né? sim. E daí Ah, a gente só é lembra gostoso, mesmo né? quando Postergar. aperta o cinto. Aham. Só lembramos mesmo quando aperta o cinto. Ai, meu Deus, é imposto de renda. Agora eu preciso ver os documentos, onde é que eles estão. Sair correndo procurando, né? Aí sai naquela, ai meu Deus, né? Aquela emoção que a gente gosta de postergar, porque gosta de adrenalina, né? Tem um estudo científico quanto a isso. Tem pessoas que são procrastinadoras porque elas gostam da adrenalina. Elas não vão fazer no prazo porque não dá prazer para elas. Elas gostam de viver naquela emoção, naquela euforia. Mas não é bem Olha só. assim, né? O que Não. nós podemos, né? Faz, ó, não precisa, né? Se a pessoa não quiser, é só uma sugestão, né? Que tem aqui um plannerzinho, o que eu vou fazer? Eu lembrei de uma coisa, às vezes eu deixo esse meu plannerzinho aqui do lado. Eu lembrei de uma coisa, eu vou lá e anoto. Eu não quer dizer que eu lembrei que eu vou fazer naquela hora. Muitas vezes a gente está ocupado, vai ter que fazer em outro momento. Não dá para parar o que você está fazendo e fazer aquilo. Mas para não perder ideia ou planejamento, anota. Eu vou tentar fazer a semana que vem. Não deu certo? Não tem problema. O planejamento é isso, ele pode ser revisado. Mas não deixa Com de certeza. fazer. Não é? Por E às exemplo, vezes, inglês. Começar. Eu coloquei lá, quero, não deu. Calma. Não desanima, continua. e não desista, né? Que é um ponto muito importante. Às vezes as pessoas começam, pegam um pouquinho, isso não é para mim, já É. cansei, já não entendi. Então, é algo que eu acho que com tudo isso vem nos ensinar algumas coisas, né? A gente vai continuar. A Kátia tá aqui. Oi, Kátia. Legal. É verdade. A Kátia queria mandar um beijo para ela. Inclusive, a Kátia faz parte da minha lista de metas desse ano. Que eu tinha. Ela sugeriu, né? Falou, aqui tem uma possibilidade, né? Da revista, de escrever na revista. Eu falei, seria muito legal, adoraria. E aí eu coloquei lá no meu planinho de metas, eu falei, não, eu preciso me empenhar aqui para escrever. Aí a gente combinou uma data, eu falei, não, tá aqui no meu planner. E aí, graças a Deus, essa semana nós conseguimos finalizar e foi publicada, né? Então, um beijo pra Kátia, tô Eu super vi, feliz. Você muito, viu que muito legal. linda? Eu vi, muito legal. Tô E super a Kátia feliz. também tem que conversar com ela. Esses dias nós estávamos conversando, e daí com a Adrenalina, que foi janeiro, fevereiro, a gente tem que voltar aí, estávamos com algumas ideias, então vai Isso, ser que bem bacana, bacana. é muito bom. Então eu digo assim, que tudo é possível, né? Todos os planos, todos os projetos são super possíveis, desde que a pessoa não desanime, né? É lógico que percalços podem surgir, talvez postergar, revisar, repensar,
estratégias, né? Até nós estávamos falando da questão financeira, né? Às vezes a gente tem que falar um sim, né? Falar um sim. Sim, eu vou fazer meu curso de inglês, eu vou fazer o meu intercâmbio, eu vou fazer X. Então, para algumas coisas acontecerem, às vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, sim. Mas, quando estamos ali confiantes da nossa decisão, ela vai de uma forma mais leve. Com E ela se certeza. torna, né, nos traz uma felicidade conseguir, né, falar, não, eu tenho esse plano aqui, enfim, vai dar certo. Não, com certeza. E é algo, né? Tu começa a se planejar e quando algo acontece, quando a oportunidade surge, seja, sabe, como disse agora, né? Quando nós estávamos falando, a gente vai trabalhar mais home office, as pessoas vão estar, independente se é uma secretária, se é um assistente, se é um diretor, um gerente, muitas pessoas estão trabalhando de casa, né? Home office. E então, seja para poder se reorganizar, ou seja, para aquela oportunidade que pode surgir. Daí a gente só lembra, né, só lembra dos documentos de imposto de renda quando tá lá que já tem que fazer imposto de renda. Só lembro que eu preciso de inglês. Aí vem adrenalina, né? Porta, né? Ai, aí vem adrenalina. Aí vem adrenalina. Não é? Então é bem interessante tudo isso, porque se a gente se organiza, sabe, fica tudo muito mais leve, né? Renata. Flui mais, sabe? E tu não sente aquele peso e tu consegue realmente evoluir, tu vê a tua evolução, sabe? E quando chega lá, uau, eu consigo fazer isso, uau, já tem tudo pronto para imposto de renda, não preciso me preocupar esse ano, né? E até interessante de você ver, às vezes, não falando, né? Mas porque é do ser humano a gente comparar, ver as diferenças do positivo e do negativo também. Eu acho que é tão bonito. Eu lembro que o meu avô, ele sempre foi uma pessoa muito organizada. Ele que me incentivou em muitas coisas que hoje eu levo no secretariado. Por exemplo, as pastinhas, as organizações, veio muito do meu avô. O caderninho de finanças foi do meu avô também. São as inspirações, né? Então, nós sempre temos as inspirações positivas, o que eu quero e desejo fazer, porque é muito legal. E tem aqueles que você observa e fala, nossa, né, eu não faria dessa maneira. Então, às vezes, nós vemos algumas pessoas que, como nós estávamos falando, da roupagem, né, do ser e estar. Nós estamos e somos, né, secretárias. Eu vejo que essa é a grande diferença. Tem pessoas que são secretárias, 8 horas no dia ali, durante o seu trabalho. Acabou. E eu acho que é tão gostoso quem é secretária e está secretária. Porque quem tem essa configuração não tem local. Você vai secretariar independente, vai secretariar a sua família com muito prazer. Um amigo, às vezes, sabe que nós somos. Vem a nossa habilidade. Eu preciso viajar. Você tem uma dica para me dar? Não é tão gostoso, né? Quando alguém fala, que legal. E nos reconhece como profissionais que somos. Eu acho que é muito gratificante. Quando alguém... Até eu lembro que um dos executivos que eu atendia, ele se aposentou e eu era muito amiga da esposa dele e ela falava assim que na família dela, agora o pessoal chamava ela de Renata. Ela falava assim, Renata, eu não aguento mais. Como que você conseguia marcar uma consulta? Porque eu não consigo. Aí eu falava, não, calma, e fui dando algumas dicas. E você vê que parece ser uma coisa simples, mas com conhecimento, tudo pra gente às vezes é muito fácil, porque a gente tem um conhecimento. Então aí dei algumas dicas para ela, quando você for ligar, procura não ligar nesse horário, liga nesse, pede para falar com a fulana de tal, que ela já conhece o perfil dele, enfim. E aí ainda ela brincou e falou assim, ele falou para mim que eu tenho que pôr na agenda, como que faz? Aí eu falei, faz assim. Não bloqueia a agenda dele só no período da consulta, entendeu? Você tem que bloquear o trânsito também. Porque mesmo sendo a agenda que agora era pessoal, ele era acostumado com isso. Ele queria saber o tempo que ele ia ter livre, de fato. Então, assim, são detalhes que, às vezes, quem não tem muito da nossa rotina, é uma coisa que passa despercebido. Mas para nós que fazemos, né, aqui no dia a dia, já tem algumas skills e habilidades, aí observa e fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Não é? E é bem interessante, é algo que a gente, tipo, eu amo, né?
E o secretariado me levou a minha paixão pelo inglês. Eu já tinha, entrei em secretariado pelos idiomas e por essa parte de organização e realmente servir ao outro, né? Então isso é tão gratificante, tu poder realmente ajudar em todas as áreas, né? Porque a gente faz isso em todas as áreas, não é uma área, outra área financeira, contábil, muitas vezes, né? É viagens, é comercial, então é diretoria, é gerência, então é em todas as áreas. Mas aqui o Alexandre está perguntando aqui para nós, how long have you been studying English? Então vai lá, Renata, nos fala. Bom, eu estudei 5 anos de inglês, né? Mas o que aconteceu? Eu estudei 5 anos em uma escola convencional, né? De inglês. E aí, quando eu comecei a trabalhar, né? Para que eu precisasse utilizar o inglês ali no dia a dia, eu travava. Não saía. Porque é muito diferente quando você está lidando no dia a dia sem ter aquela questão de você ter uma pessoa que realmente não fala o seu idioma e você tem que falar. E aí eu decidi fazer um intercâmbio para dar uma boa destravada e mudar a maneira como eu pensava, porque eu pensava em português, que eu acho que é um grande erro, né? Que a gente tentar grande erro. Traduzir em português para falar inglês. Então foi a primeira grande evolução, sim, de primeiro entendeu a forma de pensar, né? Aí foi a primeira grande evolução. A segunda grande evolução foi buscar cursos relacionados com a minha área, né? Porque não adiantava eu estar em uma escola regular que não falava de reembolso, não falava de viagem, não falava de atendimento telefônico, não falava das skills que eu realmente precisava, né? Então, é muito importante isso, porque eu acho que eu, assim como tu também, né? Passei por muitos, desde a faculdade, cursos e antes. É uma coisa bem interessante, que é até um tema da nossa live de hoje, né? Que é o dia a dia do inglês, né? E às vezes o inglês do dia a dia não é o inglês que tu vai usar no dia a dia, no corporativo, no dia a dia da tua área profissional, independente da tua área, seja secretariado, seja comercial, seja gerência. Para o secretariado vai ter o inglês mais direcionado para o secretariado, mas também outras áreas têm inglês mais específicos, mas são linguagens, né? E é um inglês mais direcionado. Então, Business e Corporate English é bem isso que tu falou. Então, é o inglês que, por mais que tu saiba o inglês, tu tem que ter aquele upgrade, né? Um upgrade para um inglês mais focado, mais direcionado para a área que é essa. Deixa eu só pôr aqui um carregadorzinho que vai cair minha bateria rapidinho. Mas é isso que você justamente falou mesmo, porque às vezes a gente estuda, pensa muito nas estruturas, não que elas não são necessárias, elas são e muito necessárias, mas na hora que você vai usar ali no seu business, na sua rotina, não tem o termo técnico. E aí, como que você vai falar? Aí você fica pensando em reembolso, você fica pensando em viagem, você fica pensando em tickets, e não vem a palavra na sua cabeça, mas é porque ela não vem, é porque você não aprendeu. É porque você não aprendeu, né, o termo técnico ali, né? Você aprendeu o general, não o específico. Então, é um grande desafio. E é um grande desafio quando tu tá na linha de frente, tu tem que fazer isso e muitas vezes o que tu faz? Tu fica assim, sabe, num aperto, porque num beco sem saída, como a gente diz, né? Porque é bem complicado. Eu já passei por situações, tu provavelmente já passou por situações, né? Mas desafiador. Uma das coisas que tu falou que é bem bacana e muito importante para todo mundo que está aqui nos escutando, para quem for nos escutar depois, é não ter medo, né? É se arriscar. Mesmo que tu não saiba, fale, sabe? Tente, as pessoas estão aí, elas ajudam, elas querem realmente, elas são bem tranquilas, elas têm elas te escutam, os estrangeiros, sabe? Eles gostam de te escutar. Então, não tenha medo. É uma das primeiras barreiras. Eu acho que a gente sempre acredita que não sabemos o suficiente.
Então, por não sabermos o suficiente, por não termos uma boa pronúncia, por não termos um bom inglês, porque, sabe, sempre tem o fulaninho que sabe melhor que eu, que fala melhor que eu, sabe? E a É, gente vai colocando nós lá atrás e a gente acaba não falando. E muitas vezes nós perdemos oportunidades em razão disso. Então, algo que tu falou bem bacana, muito importante para todos nós é perder o medo, falar com medo e tudo, sabe? Porque ah, só eu, a gente eu brinco que no falando, a começo eu gente falava vai aprender. errado. Eu falava assim, gente, olha, eu estou aprendendo ainda. Se eu falar algo errado, me corrija, por gentileza. Se for uma pronúncia ou contexto, se você entendeu, mas achou que faltou alguma coisa, isso é uma coisa legal também, que eu acho que a gente pode pedir essa ajuda também, O de falar, e feedback. eles super colaboram. Sim, sim, sim. E é o feedback, porque daí tu vai saber, porque se não falar, tu não sabe como é a tua pronúncia, se não falar, tu não sabe se tá falando errado. E assim, quando tu te escuta, tu vai perceber, e as pessoas te dando feedback, tu vai falar de novo, duas, três vezes, daqui a pouco tu vai estar falando Verdade. correto. Mas é o que eu digo, a única forma de nós realmente destravarmos, desbloquear e falar é quando a gente começa a falar, né? Sim. Começa a falar e sem medo, sabe? Errando. E só dar um alô aqui pro pessoal que tá chegando, né? A Demi, a Ali, a Maia. Gente, eu tô sem meu óculos, então eu tenho que ir bem pertinho da Maiana, cara, porque senão eu não enxergo, Maiana tá? Brandão. A Lê falou que está relembrando dos 14 anos dela do secretariado executivo. Parabéns, Ale, muito bom. É verdade. Eu até Parabéns, lembrei de uma situação que aconteceu, né? Ainda falando um pouquinho do contexto do ser e do estar, né? Como é Aham. importante nós buscarmos não só profissões, mas conhecimentos que vão agregar na nossa vida pessoal e no contexto geral, né? Não pensando somente no Uhum. corporativo, que está tudo interligado. Então, eu me Sim. recordo que durante umas férias eu estava passeando com a minha filha no shopping, em uma loja. De repente, observei um casal tentando pedir uma informação. Mas pela expressão deles, dava para ver que eles estavam um pouco perdidos. E, gente, como o nosso ouvido fica treinado. Eles estavam Fica, não falando inglês. fica? Eles estavam falando inglês, eles precisavam de ajuda. Só que ali precisava de alguém para ajudar. E eles queriam saber o Aham. preço do guarda-chuva, porque estava chovendo. Queria saber se era bom, se era uma marca boa, que desse para eles usarem. E a vendedora ali não estava, né? Tava precisando de uma ajudinha. Aí eu fui lá, pedi licença, perguntei se eu poderia ajudar. E conversei com eles, tudo, mostrei algumas opções, claro, ali a vendedora passando a parte técnica, né? Porque eu não sou especialista em guarda-chuva, mas enfim, foi muito gostoso, né? A vendedora foi falando a parte técnica, né? Ali fui intermediando a conversa e ali é muito gratificante, porque você vê que não tem hora, né? A nossa vida tem que estar preparada. E quando o nosso ouvido está treinado, eu pensei, como que eu do outro lado da loja escutei que uma pessoa estava falando inglês pela expressão dela. A expressão, o jeito que o corpo dela estava se comunicando, né? O body language dele. Então ali fez todo sentido e ali eu senti que poderia ajudar. Então foi muito Não, gratificante. Essa questão do secretariado 24 horas, não tem hora, né? A gente vai se não. posicionar. Não, não tem. E é muito engraçado porque a gente fica com os ouvidos bem aguçados, né? Tu te É prepara e bem tu vê, gostoso. é bem, bem bacana. E é algo muito engraçado, acontecia muito comigo nos Estados Unidos também, mas é o contrário, muito. Eu morava numa parte, né, bem no centro, perto de Chicago. E lá não tem muitos brasileiros, é uma comunidade muito pequena de brasileiros. Então, quando eu via algum brasileiro falando numa loja, algo assim, eu disse, será que é mesmo? Será que é português, sabe? Daí tu vai, Será que eles estão aqui? sabe? E é mais ou menos igual. E aqui também, quando acontece, quando a viagem tu consegue, sabe? O teu ouvido, o teu som, tu começa Sim. realmente treinar. E tu sabe quando é espanhol, tu sabe quando é inglês, tu sabe quando é português. E é muito gratificante poder ajudar. Que eu acho que isso nós, por vocação, por sermos secretárias, eu uma executiva, sou secretária porque tu acha que tu é uma secretária eternamente, sabe? Porque tá no teu DNA. Sim. E então, de realmente
a assistir, apoiar, ajudar, sabe? Fazer com que se torne as coisas mais simples para as outras pessoas, né? E que para nós é muito simples, é fácil, e que às vezes não seja, então, bem bacana. Mas Verdade. que então, um pouquinho ali o Alexandre perguntou. A Kátia também disse aqui um pouquinho antes, eu não consegui acompanhar, porque nós estávamos batendo papo. Pode deixar, Kátia, a gente faz um artigo aí também. A gente está. Que legal, parabéns. Então, mas então, né, como nós estávamos falando antes, né, é bem interessante isso que a gente está vivendo e todas essas mutações, não mutações, mas essas transformações que já estavam acontecendo e agora vem com muito mais força, né? E cada vez mais forte. Isso é para nos dar assim um puxão de orelha, quase. Não deixe para depois o que tu pode fazer hoje, né? Então as oportunidades vão chegar, as coisas vão acontecer e tu pode se reorganizar. Então, né, como nós estávamos conversando, foi o tema da nossa live de hoje, foi o Business and Corporate English, né? E as pessoas às vezes acham, né, e comentou um pouquinho antes, que é a mesma coisa. Eu sei inglês, eu vou saber o inglês para eu entrar numa reunião, vou saber inglês se eu estou participando de uma entrevista de trabalho, por exemplo, para trabalhar na área contábil, para trabalhar na área financeira. Sabendo inglês geral, tudo bem. Mas podem ter situações que tu vai ter que responder questões, ou de repente pode surgir, que são questões específicas, né? Como gross and net income, gross and net profit, né? Que muitas vezes as pessoas podem não saber o que que é. Se eu estou na parte financeira, por exemplo, interest, né? Que pode ser interesse, como pode ser também, né, juros. Então, tem toda essa diferenciação e é muito importante nós sabermos estarmos preparados para lidarmos com isso. Então, é algo que eu sofri muito, digo assim, porque. E aprendi assim, com a cara e a coragem, gente, no campo de batalha. Só que lá, né? Então foi algo assim, bem. Nossa, eu imagino que deve ter sido desafiador, né? A parte jurídica, muitas vezes eu tinha que avaliar contratos, sabe, internacionais, ou fazer contratos tanto em espanhol, muitos em inglês, e tu tem que. Olha que interessante, eu sou secretária, formada em secretariado, administração, international trade, né, comércio exterior, mas muitas pessoas perguntavam que eu era advogada. Interessante. Você acredita? Sim. Porque eu começava a falar e eu começava a negociar, né, com os nossos clientes para fecharem contratos e de verdade negociava ali com os advogados, né, em inglês, pessoal, em inglês. E eu achava furinhos e coisinhas no meio dos contratos. Mas você é advogada? Eu disse, não, tu é da parte legal da tua companhia. Incrível, sabe? E eu, inclusive, porque daí eu amo ler. Eu acho que ler te ajuda muito, muito, muito também, agrega sabe? bastante. Tu consegue ver vocabulários, estruturas. Eu gosto de ler artigos, né, relacionados à parte de negócios, né? Enfim, mas ler te ajuda muito. Então, eu gostava muito de ler. E eu acho que isso me ajudou bastante. Então, eu mudei cláusulas, eu incorporei que nos salvou, realmente a gente conseguiu economizar, né? E não perder clientes e comissões a longo prazo em função disso. Então, são coisas que se eu não tivesse feito, ou se eu não soubesse, provavelmente não teria acontecido. Então, quando nós sabemos, né, a diferenciação e podemos aplicar ela na nossa profissão, né, o secretariado é uma profissão dentro do corporativo. E como tu sabe, né, Renata, a gente trabalha com muitos profissionais. Muitos. Então, dentro de um corporativo tem a área de secretariado e, na verdade, pessoal, eu acho que um gerente, né, Renata, um diretor, um assistente, todas as pessoas, um analista, tem que atender um telefone muitas vezes também, né? Tem que participar de reunião, tem que fazer apresentações. Então, eles têm muitas das coisas. Nós demos toda a assistência, mas eles têm que saber. E, além disso, eu tenho que saber
se eu sou do comercial, eu tenho que saber a área comercial. Se eu sou da parte financeira, eu tenho que saber pelo menos o mínimo, né? Desse vocabulário específico da área financeira. Se eu sou da área comercial, então, como eu faço negócio, da área legal, então, the legal department, né? Então, eu acho que isso agrega muito. Se eu já É tenho o inglês, verdade. ou se eu quero o Faz a inglês para diferença, né? realmente faz. Se eu quero No aquele dia a inglês para dia. realmente alavancar minha carreira e realmente dar aquele passos, vai fazer uma grande diferença quando eu tenho aquele inglês direcionado para a área profissional, para a área corporativa. Como tu mesmo disse, o que a gente faz no cursinho é ótimo, sabe? Nos Sim. ajuda, mas não é só no campo de Não. batalha. É como Na tu hora aprender o que você secretariado lá chega, na sala de é aula. É só no campo de verdade. batalha, como qualquer coisa, não é? Com Então, certeza. É igual dirigir, né? Não tem jeito, você vai tirar carta. Até que tudo bem, né? A gente vai tirar carta, né? Faz o teste, enfim. Mas é só no dia a dia ali, com a prática, que você vai aprender. Não adianta, por exemplo, alguém falar para você, troca a marcha agora. Eu lembro quando eu fui aprender, meu pai falava, tá na hora de trocar a marcha. Não adianta a pessoa ficar falando, você tem que ter o seu feeling de quando você tem que trocar. Você tem que sentir para você ter autonomia ali e falar, não, ok, agora é a hora. E tá ali, né, segura da sua decisão. Então eu vejo que sim. o inglês tem muito isso também. Que quando eu comecei a me qualificar naquilo que eu realmente atuava, fez toda a diferença de você conseguir falar sobre um tema técnico com segurança, né? De você ter que ligar em algum lugar, de repente, por exemplo, eu preciso falar de uma nota fiscal, que acontece às vezes no dia a dia. Eu preciso pedir uma segunda via de uma nota fiscal. Então, imagina, que informação que eu tenho que dar, né? Qual informação que eu tenho que passar, qual dado que eu tenho que passar. Então, isso você já tem que estar preparado. Acho que é muito importante, né, você se planejar, inclusive para um atendimento como esse, né? De repente, será que tem alguma palavra que eu ainda não utilizei, mas que porventura eu vá precisar, né? Então, isso também ajuda bastante ali no momento que você vai, né, digamos que fazer um scriptzinho do que você vai falar ali, ou de algumas coisas que podem surgir durante o caminho, porque fica bem mais leve, né? Uma coisa, eu acho que a gente tem mais domínio quando você liga do que quando você recebe uma ligação, se você se planeja. Mas nada Com impede de você certeza. poder se planejar quando você também recebe uma ligação, né? De ter Sim. uma estrutura, né? Que você já tem ali, tá, das possibilidades, igual, agora eu vou transferir, ou eu vou anotar um recado, mas como fazer isso, né? Isso você já tem que ter ali, né? O sim ou não, sabe igual o fluxograma? Eu brinco que Aham. cada um processo é um fluxograma. É o sim ou não. Eu resolvi? Sim, beleza, posso desligar. Não, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou pedir o. E Eu vou agora, pedir. Deus, quem me ajuda? Não é? Eu vou soletrar meu e-mail que eu não sei falar. Ou eu vou pedir para a pessoa passar o e-mail dela que eu não sei ouvir. Né? Então é um grande desafio, né? Aí você tem que ter um fluxograma das probabilidades que podem O que pode acontecer ali, né? acontecer, né? Se eu fazer Sim. isso, encerro a ligação. Se ele não fizer isso, vai para isso, sabe? Tu ter as direções. É. E é muito engraçado, e agora tu falou de uma coisa bem interessante, que falou das faturas, né? De como eu peço uma nota fiscal, que lá são invoices, né? Sim. The invoices. Então, e é muito engraçado, porque se tu for ver o sistema contábil deles comparado com o nosso sistema contábil, o sistema contábil mexicano é muito parecido conosco, né? Então, eles têm essa parte de nota fiscal eletrônica, igual nós temos aqui. No sistema americano, não funciona, funciona muito diferente, né? Então, a nota fiscal é emitida para conhecimento, se alguém não sabe aí, é emitida. Eu faço uma nota fiscal lá no Excel, gente. Às vezes tem programas, né? A gente vendia muitas coisas. Então, tinha programas específicos, mas era uma nota fiscal normal, sabe? Sem Simples, ser né? o governo, ou faz uma lá no Word, né? Às vezes eu tinha que fazer notas fiscais das nossas comissões, enfim, do nosso trabalho, né? Para passar.
Mas é normal, gente, não tem nada, sabe? É uma nota fiscal feita num escritório. Não é uma nota fiscal que tem toda aquela ligação Estrutura, né? Como com a o nossa, né? sistema Eletrônica, com CPAS, com isso, com a aquilo, né? receita daqui, lá é com a IRS, né? Então, é diferente. Então, o sistema contábil, tu precisa saber, inclusive, dessas diferenças, se tu estás no ambiente contábil, se tu está na parte financeira, como funciona. Eu estava fazendo outro dia, né, uma live com a Tailene, ela era gestora de recursos humanos. E ela disse que surgiu uma oportunidade na empresa onde ela trabalhava, né? Eles compraram uma empresa nos Estados Unidos. E eles sofreram, porque ninguém falava inglês e tinha que falar com o banco, com a área financeira, para organizar toda a parte lá, quem vai ser transferido, quem não vai ser transferido, e a parte contábil e a parte trabalhista. É outra coisa bem interessante também, que é muito distinta da nossa trabalhista aqui. São coisas técnicas que a gente nem imagina, gente. E quando tu tem esse conhecimento, quando tu estuda inglês direcionado realmente para te crescer profissionalmente, né, e principalmente para aquelas pessoas que querem seguir, crescer profissionalmente e ir para um outro nível, né, ou seja, para ser transferido, porque eu tenho alunos que querem aprender inglês porque querem morar fora do país, ou querem ser transferidos para subsidiária, ou para a empresa central, que é nos Estados Unidos, é outro país, ou querem aplicar para um trabalho aqui para uma empresa de outro país, né? Ou mesmo dependendo do cargo que tu estás na tua empresa, tu sabe que se tu precisar subir, tu vai precisar do inglês. Na Gerdau comigo era assim, sabe? Eu sabia que se eu quisesse avançar na empresa, eu precisava ter o idioma, precisava dominar o idioma, né? Então, é algo que está se tornando, não é mais, é um plus, né? É uma exigência quase. Tu vê, às vezes, nos mínimos cargos. Eu estava vendo alguns currículos, algumas coisas, é incrível. Assim, para cargos iniciais, sabe? Sendo de recepcionista, sendo entry level, que a gente chama, né? Cargos de entrada estão pedindo o inglês. Então, o mundo está mudando, né? Estamos ainda mais globalizados, por mais que não estamos viajando tanto quanto viajávamos antes, né? E fazendo reuniões e recepcionando estrangeiros. Eu acho que nós estamos mais globalizados agora do que estávamos do que antes, nunca, gente. né? Verdade. Eu também tenho essa impressão. É algo assim bem interessante. Eu acho que a gente poderia até refletir e ver, né? E realmente tenho acompanhado bastante tudo isso e é incrível assim como mudou tudo isso. Acredito que ainda mais forte do ano passado para cá, sabe? É algo incrível assim. E eu acho que vai ficar, não é mais aquela um plus, tu tem you have this skill, this is great, né? Tem essa habilidade, isso é maravilhoso. Não, you must have this skill, né? É, uma must have agora. Ter essa habilidade. Uma coisa que eu acho que poderia ser um diferencial, talvez, é que muitas vezes a pessoa diz ter o idioma, mas na hora da prática ele não seria talvez um must have, aquilo que realmente seria o necessário. Então eu vejo que o grande diferencial sim vai ser a fluência. O quanto você consegue ali no do dia a dia, né, no desafio, na negociação, porque o nosso trabalho também tem muito disso, né, de negociação, negociar horários, negociar viagens, negociar N situações, o quanto você consegue ir além no seu idioma, né? O quanto você entrega com ele, porque todo mundo vai ter, mas qual que vai ser o diferencial? O diferencial é aquele que vai conseguir ir além, resolver e trazer um resultado. É muito engraçado, que eu estava vendo outro dia, eu gosto de ler, eu gosto de, eu gosto de estar sempre atualizada. E eu estava escutando a entrevista, não lembro de quem foi, e ele comentando, né, era alguém de recursos humanos. Que estava fazendo a entrevista, ele avisou o candidato, né, ele disse, olha, ninguém passa, o cara veio de fora para fazer entrevista, algo assim, ou foi uma entrevista com alguém de fora, eu vou te avisar, o cara é fera, sabe? Tu não vai, tu tem que ter o inglês
ele não aprova ninguém, porque tu tem que ter o inglês pressionado, não sei se é na área contábil, na área financeira, sabe? Mas tu tinha que ter o vocabulário, tu tinha que dominar essa área, pelo menos o básico, né, dessa área, para saber as diferenciações, por exemplo, do Brasil e do, sabe, e do estrangeiro, ou pelo menos do país. E nenhum candidato tinha passado, que não sabia se expressar. E ele chegou lá, então, como já tinha uma experiência um pouco maior, conseguiu, né? Em função de ter essa experiência nessa área e saber falar a linguagem específica dessa área. Então, isso eu acho que é um ponto muito importante, seja tu esteja na área comercial, na área de secretariado, na área contábil, na área financeira, na área jurídica, né? Nós precisamos ter isso muito claro. Então, e tudo isso está dentro do nosso corporativo, sabe? Então, e muitas vezes eles se interligam, né? Porque muitas vezes eu vou precisar da área financeira, eu preciso falar, eu preciso participar de uma reunião com o CFO, né? Ou com o gerente comercial. Então, eu preciso ter pelo menos o básico do básico dessas funções. Então, é bem interessante, sabe, como tudo funciona. Eu me apaixono porque eu amo, né? Eu amo essa linguagem, eu amo falar disso, eu vivi isso, como eu disse, tem isso na minha my DNA, né? DNA. Porque além do secretariado, então eu consegui incluir o secretariado em todas essas áreas. Isso é muito bacana, sabe? Porque isso fez com que realmente, eu acho, apesar de ser da área comercial, ser uma secretária, e não uma secretária executiva, mas levar isso para outras áreas, sendo ainda, levando o secretariado, eu acho que isso me ajudou muitíssimo, muitíssimo, assim, sabe? É algo que são coisas que tu continua fazendo, né, Renata? Mas dentro, de repente, uma outra área que tu nunca jamais imaginou, mas tu continua sendo a secretária, sabe? É Continua verdade. assistindo e ajudando, então. É verdade. Até esses dias foi muito interessante. A Pri Martins, nós estávamos conversando um pouquinho numa outra live. E ela falou uma coisa muito interessante, que assim, na verdade, faz todo sentido, mas eu nunca tinha parado para pensar. E foi o que ela falou. Por exemplo, um engenheiro, ele trabalha, ele estuda, e geralmente ele vai atuar como engenheiro, né? O médico, ele trabalha, muito provavelmente ele vai atuar ali no nicho dele, que é conserto. E uma secretária, ela estuda, ela vai atuar em qual nicho? Em todas as outras profissões. Porque a secretária, ela tem que ter uma adaptabilidade para que ela consiga atender um médico, um engenheiro, um administrador, alguém da área financeira, da área contábil, de todas as áreas. Então, nós temos que ter skills e expertises de todas as áreas. Ou, se for uma área específica, nós podemos também ter conhecimento daquela área. Então, no inglês também a gente vai precisar dessas skills. O que eu preciso aqui do meu core business que eu tenho que saber? Quais termos técnicos, qual palavra vai caber melhor? Não adianta você, igual você falou no corporativo, tem alguns termos que não vai ficar legal se você trouxer, por exemplo, para finalizar um e-mail. Como que você vai finalizar esse e-mail? Não dá para finalizar como se eu estivesse mandando um e-mail para uma colega que não é do corporativo, por exemplo. Você tem que ter ali uma finalização de acordo com a cultura da sua empresa. Como que você, na cultura da sua empresa, vai finalizar esse e-mail? Né? Então, tem todo ponto, né? Esse é um pouquinho, daí tem formas, né? Daí eu tenho um e-mail mais formal, mais informal, como é que é a estrutura, se é uma estrutura mais formal, com quem eu tô falando. Tu tem que saber diferenciar tudo isso, porque senão tu pode realmente, dependendo de com quem tu esteja falando, conversando, pode se tornar até um problema, a pessoa pode se ofender, claro que é muito difícil, mas acontece, sabe? O mal interpretar, que já aconteceu comigo, mas enfim. Então são coisas que tu aprende só realmente na prática, tu precisa saber essas diferenciações, né, Renata? E nós, do secretariado, mais que nunca, a gente está, como tu disse, envolvido. A gente está em qual nicho? Todos os nichos, gente. Querendo ou não, a gente não escapa, né? Então, de uma forma ou de outra, eu posso estar
para uma empresa jurídica hoje, amanhã eu posso estar num consultório médico, amanhã eu posso estar numa grande multinacional. Então, eu nunca sei, né? E a gente precisa estar preparados para tudo isso. Mas olha só, nosso tempo está terminando aqui. Eu só queria dar uma boa Passou notícia. tão rápido! Que legal! A gente nem sentiu, foi bem gostoso. Então, pessoal, como é a Semana da Mulher, semana que vem, dia nosso, né? Que apesar do nosso dia todos os dias, né? Convenhamos, gente. Verdade. Nós, não é? Então, segunda-feira é o Dia Internacional da Mulher. Então, pensando em tudo isso, pensando em nós, secretárias, eu reabri, né? As inscrições para o curso Secretárias Fluentes. Vai ficar aberto até sexta-feira que vem, para quem quiser participar. Já está lá, está com desconto super bacana. Promoção do dia da mulher, né? É, o Dia da Mulher. Então tá lá, bem bacana, tá com preço muito bacana para todos vocês que querem realmente aprimorar. Tá na sua build? Tá lá na bio. Ai, tá que lá legal! E também tem novidades chegando. Então tá com preço bem mais acessível, tá quase com preço igual da primeira turma, gente. Então é para vocês não terem mais dúvida, sabe? E se tiverem qualquer dúvida, pode perguntar, falem com a Renata, me mandam no WhatsApp, não tem problema. É importante, né, colocar em prática essa meta aí, que eu tenho certeza que muitas pessoas colocaram aí no começo do ano, de melhorar o idioma, né? E viabilizar isso, né? Já estamos em março. O ano passa super rápido. Temos 9 meses pela frente, ainda dá tempo. E também tem mais, gente. Como eu estava falando com a Renata, a gente surgiu algumas ideias, sabe? Algo que a gente utiliza muito, que é viagens. E é algo que eu tenho na mente desde que eu morava nos Estados Unidos, que eu precisei muito. Então a gente vai fazer, eu estou fazendo e vai estar disponível a partir da semana que vem, um curso específico para viagens, com tipo reembolsos, como é que eu faço, faturas, sabe, que precisam. E todo o módulo, né, de viagens, tanto internacional como de turismo, vai estar bem bacana, por um preço super bacana, para vocês não perderem mais nada quando viajar aeroporto, né? Car rental, hotel, restaurante, compras, enfim, tudo, né? Sabe onde eu tive dificuldade? A primeira vez que eu viajei, na imigração. A primeira vez que eu viajei, eu tive muita dificuldade. Porque foi assim, eu fiz, acho que 2 anos de inglês, achei que eu sabia tudo. Aí fui fazer uma viagem. Aí, chegou lá na imigração. Gente do céu, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso voltar a continuar estudando. Porque assim, você entra, ali você realmente tá, né, na situação. Então é muito legal, você tem a chance da gente se preparar, já saber as possíveis, né, situações. Ter vocabulário é tudo. Com certeza. E tem tudo isso, tem imigração, porque são coisas, gente, querendo ou não, são coisas que eu vivenciei na pele. Eu sei, isso é algo que eu fiz muito, que é viajar. Vocês não têm ideia. Não têm ideia. Se eu for contar a história de todas as minhas viagens, a gente passa o dia inteiro conversando aqui e não termina. Adorei. Então vai abrir essa turma, né? De imigração, aeroporto, avião que quase bateu, avião que quase caiu, quase deportada. Tem histórias para contar que vocês não imaginam. E ainda tem uma outra, né? Que legal. Que o curso secretário é muito focado na conversação. Mas eu decidi, falando com a Renata também, a gente conversando, quem quiser, daí me manda um WhatsApp, me manda um direct, vai ter grupos fechados, né, de conversação de no máximo 5 pessoas, com aulas semanais, para a gente realmente destravar o nosso inglês, para realmente conversar, que é algo que a gente tem muita dificuldade, né? Então, pensando em tudo isso, né, gente, eu resolvi realmente ajudar. E vai ser, não é um valor assim, sabe? É significativo, na verdade. É para realmente poder levar vocês a um outro nível. E tem mais novidades chegando, mas essa vai ser mais pro final. Que legal! Mais final de março, que é um curso direcionado só para o Corporate and Business English mesmo. E daí vai estar muito legal. Mas eu achei assim legal, sabe? Eu achei muito bacana.
realmente, para o pessoal poder olhar, até agradeço por você trazer essas variações de cursos, porque de repente a pessoa quer atacar um ponto específico, né? De falar, não, eu preciso melhorar essa parte de viagens, ou não, tal outra parte. Então, vai encaixando e vai fazendo todo o sentido, né? Diferente quando você vai fazer uma ligação e você tem ali clareza do que você está falando, tem segurança, vai conseguir responder de uma maneira assertiva quando a pessoa te trouxer a informação. Você vê um ponto que foi muito interessante? Até a Dani, que também já esteve conosco, não sei se a Grazi ainda está aqui, a Grazi também já sabe desse tema que a Dani trouxe numa live pra gente. Eu creio que você vai abordar isso no curso também. Sabe o alfabeto fonético? Ela trabalhou muitos anos em uma empresa de aviação. E aí um dia nós conversando, ela falou assim, gente, ela deu uma dica. Anotem. Ela falou assim, olha, quando vocês ligarem em companhia aérea, não fica cantando as letrinhas lá, as palavrinhas. Usa o alfabeto fonético. Eles vão ver que você, mesmo aqui no Brasil, que você tem clareza do que você está falando, que você, assim, sabe? Porque não é todo mundo que usa o alfabeto fonético. Então, em vez de você falar B de baixinho, você vai falar, né? A palavra que corresponde ao alfabeto fonético internacional, que é uma nomenclatura que eles utilizam. Então, depois que eu aprendi isso, eu falei, gente, pra quê? Aí, nossa, tá 1 e 1 aqui, daqui a pouco vão nos cortar. Eu acho que eu sou 1 hora aqui no Insta. Será? Vamos indo, que aí qualquer coisa, se cair, a gente já vai se preparando, se cair, né? a gente vai dar o tchau, gratidão pra todo mundo. Isso, verdade. Vamos ver até onde vai. Verdade. Mas gratidão pela presença de todo mundo aqui que nos prestigiaram numa sexta-feira à noite, né? Obrigada. E gratidão a Renata por outra vez nós estarmos aqui compartilhando esses momentos. Eu fico super feliz também, porque realmente cada passo, né, que nós damos na somatória vai fazendo a diferença. Acho que até já te mostrei, né, na outra live, que eu tenho um caderninho da pandemia. E ele é dividido. Uma parte é do que eu amo, que é a psicologia, que eu adoro, sou super fã de psicologia do trabalho, eu adoro, estudo muito sobre. E o outro, que é o meu caderninho do inglês, que é aquele livro, caderno da secretária, inclusive, né? Não sei se todos conhecem o caderno da secretária. Eu tenho um desses. E aí, nele, então, eu assisti, sabe aquelas aulas que você deixou no YouTube? Eu tô assistindo ela e taking notes about. Oh, very então, good. Assim, gente, very proud of you. Não é que igual a gente estava falando no começo, às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho condições de pagar um curso. Gente, mas na internet, né, Juscelia, no seu canal no YouTube, tem várias aulas que já estão gravadas. Dá uma olhadinha lá, ó. Tem as semanais também, tem aula de conversação, né, que é em grupo, todas as terças, né, são aulas fechadas, então, e tem agora nas quartas também, né. Então tem bastante coisa, e quem quiser realmente ir mais a fundo, daí tem todos os cursos que agora eu tô, tem os secretários clientes que está aberto, tem esse do Viagens que vai ficar disponível a partir da semana que vem, tem para quem quiser ir mais a fundo na conversação e realmente destravar, vai ter esse de grupos fechados para a gente realmente perder, sabe? E daí vai ter outro de Corporate Business English que vai estar chegando no final de março, início de abril, então tem muita coisa, é só a gente realmente querer, né? E se aprofundar, né? E se organizar, né, Rê? Com certeza. Aqui, ó, planner. Já pega o seu planner, anota. José falou os dias que tem aula ao vivo. Vocês anotaram? Não anotou, não tem problema. Tá aqui gravado. Na sua página também, né? Tem os horários, né? Que você já postou. Caso alguém não conseguiu anotar, não tem problema, gente. Tá tudo lá. Pode entrar no seu grupo do Telegram também, né? Que sempre tem postagens. Então, assim, ó, aproveitem. Não precisa comprar. Se você quiser começar com o planner, pega um caderninho ou mesmo papel, gente, à vontade. O importante é estar anotado e você fazer acontecer. Não importa o método. I like to take notes. I love to take notes. I'm like you, Renata.
Sabe, eu estou escutando alguma coisa e eu não gosto. Eu tenho o Kindle, né? Que é o book, o livro Digital, eletrônico, né? né? Mas eu ainda prefiro o meu antigo, sabe? I like to take notes, I like to Me listening and too. take I'm notes. like you. Por exemplo, aqui, ó, teve a aula de e-mails, né? E-mails with Aham. coworkers. Eu assisti essa aula, foi incrível, gente. Porque assim, a gente estava falando de estrutura, até para se preparar para uma ligação. Uhum. Pega e anota mesmo, vê ali as dicas, porque você coloca ali tudo muito legal. Então, anota, faz uns ensaios. Que eu procuro fazer, né? De igual você falou, coloca em prática. No outro dia, se você tiver a oportunidade de ter contato com alguém, tenta usar, né? Para você não esquecer e fixar. Não é legal isso? É Que aí já melhor super. forma. É a melhor forma de tu fixar, de tu memorizar, de tu realmente lembrar, é tu praticando, sabe? Sendo escrevendo, seja falando, seja repetindo. Então, porque se tu só fazer e botar lá no cantinho e nunca mais vai ver, sabe? Não vai resolver também, pessoal. Verdade, não vai fazer diferença. Então, Não. para começar, né? Então, vamos observar aonde que nós precisamos melhorar. Ainda tem tempo, né? Já teve a primeira turma, agora você já está abrindo a segunda turma. Isso, eu não ia Então abrir vamos agora, eu ia abrir só aproveitar, em né? abril. Eu ia abrir só em abril, mas aí pensando, sabe, eu disse, vamos fazer com um valor bem especial, o valor que foi quase o valor da turma inicial. E é em homenagem a todas nós mulheres, né? Claro que os Ai, que rapazes linda! também podem entrar, tá, gente? Com Mas em homenagem a certeza. todas nós mulheres, e como eu disse, não é só o Dia Internacional da Mulher, mas nós devemos comemorar e celebrar todos os dias, né? Então, mas a semana que vem é uma semana especial, então pensando nisso, eu disse, vou abrir novamente para quem tiver interesse e quiser realmente aprimorar. Então vai lá, Legal. se tiver dúvida, me traz aí que a gente conversa. Isso, vamos Então, aproveitar, não, não é? isso, com certeza. E não nos derrubaram, Renata. Eu pensei que era 1 hora só de live no Insta, não nos derrubaram, então tá ótimo. Você acredita que Mas esses depois, dias aconteceu isso comigo? Eu estava também, porque eu só tinha 60 minutos. E por coincidência, teve um dia, eu nem percebi. A conversa estava tão gostosa, assim como hoje, e a hora foi passando, aí a gente resolveu, legal, vamos, né? Que aí já tinha, né, seguido o planejamento. Quando nós desconectamos, tinha dado 1 hora e meia de live. Eu falei, gente, eu não sabia, ninguém entendeu, mas enfim, a gente ficou super feliz. Que legal que deu para fazer, abordar todos os temas, né? Se o pessoal aqui ainda uhum. tiver alguma dúvida, a Tainá, acho que a Tainá Bispo, né? Um grande beijo para a Tainá. A gente tenta, né, ser um pouquinho organizada, porque são muitos temas, né? Tanto na vida pessoal quanto na maternidade, né? Também sou mãe. E cuidar da casa, do trabalho, enfim, são vários assuntos diferentes, né? A gente também dá um apoio para a família. Então a gente tem que encontrar um método para se organizar. Não quer dizer que esse método é perfeito, mas eu me acho nele. Então acho que é importante a gente adaptar, né? Ver qual método funciona Com certeza. e adaptando, né? Eu tenho um caderninho aqui que eu brinco que é o caderninho de casa. Então, assim, o que eu tenho que fazer aqui em casa, esse aqui é o caderninho de casa. Então, são vários caderninhos, né? Para eu não misturar os assuntos. Então, aqui tem manutenção de casa, tem conta para pagar, essas coisinhas, né? E Olha aí vai só, fazendo sentido, né? tu ganhou de mim, Importante a gente não Renata. esquecer. Por quê? Eu tenho mais ou menos, mas eu tenho, sabe, eu começo. Mas olha aí, tá de parabéns, e é algo, né? E aí, para todas as mulheres que estão nos escutando, né? Sim, Parabéns, porque nós somos de verdade, como a Renata acabou de falar, é mãe, é esposa, né? É profissional, é mulher. Então, são vários papéis que nós desenvolvemos, né? sim. Todos os dias. E Eles organizar todos esses papéis e poder ser todos eles de forma plena, né? tem Então, a é onde. parte do ressecretariar também, que eu vou anotando as ideias, né?
eventualmente, e quem que, né, faz sentido num próximo encontro, e aí, ou qual tema, né, que a gente vai trabalhando também nesses assuntos, né? São Aham. temas que vão fazendo sentido, se tornam leves para a gente. Por exemplo, né? Esse trabalho que você faz, né, das aulas gratuitas, é quando a gente se encontra na nossa missão, né? De falar assim, olha, o que que eu posso fazer de diferente, né? O que que eu posso agregar para o mundo com aquilo que eu amo, né? Eu acho que aí a gente encontra um tempo para fazer, né? Muitas pessoas falam, nossa, mas como você consegue? É A bem. gente, Como é que conseguiu fazer isso? Meu Deus, eu não consigo. Mas é só uma questão de sim. organização e Fala, nossa, prioridades, escreveu para né? a revista e você fez isso, fez aquilo e faz live. Você não tem família? Eu falo, claro que eu tenho, mas tem a hora certa para cada coisa, né? Tem a hora de você se organizar, se dedicar a uma coisa ou outra. Ó, a Tainá falou, né, que o negócio dela é Excel e agenda virtual com a Lerme, no papel eu esqueço. Eu também uso o Google Agenda. Eu também tenho mais agenda virtual. Eu faço porque eu ando esquecendo tudo. Eu disse, não, eu vou começar a botar. Começo a colocar tudo lá pro alarme. Agora eu tenho isso, agora eu tenho aquele outro. Eu É uso os dois, na verdade. verdade. Eu ainda gosto de escrever. Eu ainda gosto Eu de que ainda nem tu. gosto de escrever também, mas eu também uso o eletrônico, né? O que é compartilhado com a minha família é no eletrônico, porque eles também têm que saber, né? Por exemplo, minha filha faz natação e eu tenho que agendar, e meu marido que leva, então aí eu ponho um alarme para ele 2 dias antes. Então aí você vai encontrando ali o meio termo, né? Para ir atendendo cada público que a gente está lidando, né? O marido também faz parte aqui do escopo de atendimento. Com certeza, né? Ele Não se podia acha, esquecer, gente. não. Ele se acha, ele fala, gente, eu tenho uma secretária em casa. Ele se acha, ele vive falando pros amigos dele, eu tenho uma secretária. Olha, ele ganhou na Gente, loteria. Não, sim, então, ele, com graças a certeza. Deus. Obrigada, Não, querida, eu super não. agradeço. Estou super feliz por você abrir, né, essa nova turma. Eu acredito que vai nos ajudar bastante aqui no nosso dia a dia, em especial para melhorarmos as nossas habilidades, né? Onde ali a gente precisa dar uma melhorada. E vai ser muito bom contar com você nesse curso e conte conosco também. Você Não. vai postar? Como que a gente vai Eu fazer vou para. postar, tá no link do Insta, eu vou fazer uma postagem hoje, agora de noite, eu vou colocar. Ai, Porque que vai ser legal! E a gente uma vai hora, então. acompanhando, né? E o do de viagens e o de conversação, daí me mandam no direct e semana que vem, no final da semana, vai estar lá. Então, mas esse tá, só tô terminando, mas é só para anunciar aqui pro pessoal já ficar Que atento, esse vai ser bom! bacana também. E o de viagens está dentro do curso dos secretárias fluentes, então tá lá dentro mesmo. Então é um Que módulo bom! lá, então vai ser bem acessível. Muito bom! Então, pessoal, gratidão a todos vocês. Já estamos aqui há quase 1 minuto e 15, 1 hora e 15. O Instagram não nos derrubou, então fico muito feliz. Gratidão a todos vocês por participarem, né? E estarem aqui conosco numa noite de sexta-feira, né? Dividindo o seu tempo aí conosco. Foi um prazer, como sempre, ter tu Para aqui mim conosco. também. Sempre E o bom teu estar projeto aqui dos com vocês. ressecretariar é incrível, então continua e se precisar de qualquer coisa pode contar comigo. E Sim, gratidão a claro. todos vocês and have a nice weekend. Thank you so much for your time, for all of that are with us. Thank you so much. See you. Não, thank you. See you all guys. Have a great night. Bye. Bye.